e todo mundo está falando de Homem-Aranha Um Novo Dia. O trailer, lançado essa semana no canal da Sony, foi um estrondoso sucesso, alcançando mais de 700 milhões de views em apenas um dia. Só que apesar de todo esse sucesso, teve um aspecto do filme que acabou dividindo a galera, que é justamente o CGI do filme, com muitas pessoas dizendo que está muito inferior à época do Amazing Spider-Man 2. Então, galera, eu decidi fazer esse vídeo para a gente entender um pouco toda essa treta aqui envolvendo o CGI do Homem-Aranha, e que também vai servir para a gente entender mais como funciona Hollywood, e como as coisas de 2014 para 2026 mudaram muito, especialmente na desvalorização dos profissionais dos efeitos especiais, porque, infelizmente, o buraco é muito mais embaixo. Então, vamos conversar bastante sobre tudo isso depois da abertura. E galera, só antes da gente começar, bora aqui dar o salve para os novos membros do canal: Matheus Weiner Cordeiro, Kai Magnus, Franklin Fernandes, Knights SH Dege e Júnior Alves. Muito obrigado para todo mundo que virou membro aí na nossa última live com o Alexandre Link. O nosso próximo convidado nas lives vai ser o Sr. Wilson do canal Colônia Contra-Ataque. E a gente vai falar bastante sobre jogos retrôs do Batman, especialmente. Então, se você quer participar dessa live, que vai ser super especial, só virar membro aqui da Batcaverna. Em breve essa live vai acontecer. Valeu, muito obrigado mesmo. Dado o recado, vamos começar falando aí sobre o trailer do Homem-Aranha Um Novo Dia, na qual eu já comentei aqui com vocês. Eu achei que foi um trailer muito bom. Não só eu gostei, mas o Marcelo também gostou, o que foi uma grande surpresa. Para mim, esse trailer mostrou um cuidado muito maior por parte da direção em algumas cenas. E só com o trailer dá para ter uma certa segurança que, em termos de direção, esse filme vai ser superior à trilogia do John Watts, pelo menos no aspecto visual. Só que esse filme do Homem-Aranha, apesar de ter um bom visual, até comparado com filmes recentes de super-herói, ele parece superior. Mas o problema maior é quando a gente começa a comparar com coisas fora de super-herói. A gente teve o trailer do Duna um dia antes, que foi espetacular a questão visual. Essa semana também sai o filme Project Hail Mary, que tem a direção dos diretores lá do Aranhaverso, e foi aí que se instaurou a grande discussão nas redes sociais, especialmente entre cinéfilos mais apaixonados por filme, pela questão visual, com fãs de quadrinhos, né? No caso, os fãs do Homem-Aranha, que estavam defendendo o filme, enquanto que os cinéfilos estavam criticando muito o aspecto acinzentado do trailer. E também algumas cenas em específico, como essa que o Homem-Aranha está em cima do prédio, e aquelas cenas que homenageiam as capas das HQs. E foi a partir de toda essa discussão que alguém pegou um trecho do Espetacular Homem-Aranha 2, e todo mundo sabe como Espetacular Homem-Aranha 2 tem uma baita direção do Mark Webb na parte dos efeitos especiais. Tipo, esse filme tem muitos problemas, mas não dá pra falar mal dos efeitos especiais e da condução do Mark Webb nessas cenas. E bem, a cena acabou viralizando, com a galera criticando o filme atual, porque o filme de 2014, 12 anos atrás, conseguia fazer efeitos especiais muito melhores. E que, desde então, a gente vem sofrendo digamos, um downgrade nos efeitos especiais. Os filmes estão ficando cada vez menos interessantes visualmente, especialmente nos filmes de super-herói, que tem esse aspecto meio borracha quando o personagem se movimenta. Isso é muito visível no filme do Superman, em algumas cenas do Quarteto Fantástico, no filme do Capitão América, O Admirável Mundo Novo. Esse aspecto mais borracha, acinzentado, que até ganhou um apelido de ser tudo feito na Unreal Engine. E tudo isso acaba quebrando muito a imersão desses filmes. E é nesse ponto que eu quero discutir. Porque, assim, ó, é muito fácil a gente querer dizer que em 2014 era melhor. Porque, bem, você olha uma cena aqui, a do Espetacular Homem-Aranha 2, linda, maravilhosa. E aí você olha essa do Um Novo Dia, que tá boa, mas é que não tá no mesmo nível que a outra. E aí é fácil você querer jogar toda a culpa no pessoal que tá fazendo o filme. Enquanto que, na verdade, o problema é muito maior e tem a ver com a própria Hollywood, o jeito que Hollywood está tocando os projetos nos dias de hoje. E até essa comparação acaba sendo até mais interessante, porque o supervisor dos efeitos especiais é a mesma pessoa. Eu tô falando do especialista em efeitos especiais, Jerome Chen.
Para vocês terem noção, o Jerome Jen, além do espetacular Homem-Aranha 2, também participou do espetacular Homem-Aranha 1, de Beowulf, Corações de Ferro, Esquadrão Suicida, Stuart Little, Godzilla, e todos esses filmes têm efeitos especiais muito bons. E claro, não é apenas uma pessoa que faz o efeito especial, é toda uma equipe, é todo um estúdio. Geralmente em Hollywood, isso é terceirizado para uma empresa que só faz efeitos especiais. Você contrata a ILM, a Veta, por exemplo. Só que o que acontece? Essa é uma mão de obra muito especializada. E esses estúdios, os top, começaram a ficar muito caros. E eles começaram a ter muita demanda. Esses grandes estúdios não conseguiam mais atender a demanda de Hollywood, que estava começando a lançar, junto com a Marvel, a Warner também, muitos filmes com muita dependência de efeitos especiais, especialmente filmes de super-herói. Quando esses estúdios perceberam que os grandes estúdios de efeitos especiais não estão dando conta, e como está muito caro, o que eles fizeram? Começaram a recorrer a outros estúdios menores, porque eles são mais baratos, têm uma demanda menor, e como são estúdios menores e eles querem trabalhar em grandes filmes, esses estúdios acabam falando que topam tudo. Essa conta aqui, o Anish Manka, colocou em números como que essa questão visual mudou bastante de 2014 para 2026, usando justamente os filmes do Homem-Aranha. O espetacular Homem-Aranha 2, por exemplo, que a gente tanto elogia os efeitos especiais, lá em 2014, tinha uma equipe de 50 artistas de efeitos especiais. Mas o total de cenas que eles tinham que fazer os efeitos era de 1.000 cenas. E justamente por ser um único estúdio que estava fazendo os efeitos especiais, e eram todos profissionais de elite da Sony, todos eles já tinham a própria expertise do primeiro filme do espetacular Homem-Aranha. Então eles já largavam na frente nesse ponto, além de ter menos demanda do que comparado a hoje, que eu já vou falar os números de hoje. Além disso, naquela época, você tinha mais tempo de produção e você podia se preparar melhor. O roteiro, por exemplo, não mudava. Então, eles sabiam que quando ia ter uma cena em Nova York que o Homem-Aranha pula do topo de um prédio, eles podiam preparar todo um mapa 3D de Nova York, eles podiam escanear Nova York com muita antecedência. Existia todo um planejamento para que aquela cena seja desse jeito, sem nenhum tipo de mudança depois. Esse é um outro ponto importante. A cena toda já era pensada bem antes, para que no dia da gravação você faça tudo que era necessário, seja cenas em loco no meio da cidade, seja cenas que você vai gravar no fundo verde. Porque é o Homem-Aranha pulando do topo do prédio. Não tem milagre, você vai fazer uma cena de fundo verde aqui, não tem como escapar disso. Só que aí, como você mescla o Homem-Aranha no ambiente que você vai colocar? O background, você vai fazer 100% em 3D, ou você vai pegar um drone e fazer ele mergulhar em Nova York? Depois você vai pegar essa cena que você gravou em loco e passar uma camada de efeito especial, e daí você vai colocar iluminação em cima com o Homem-Aranha ali? Tudo isso envolve um planejamento muito grande, que lá em 2014, pelo fato da equipe ter mais experiência, fazia toda a diferença. Agora vamos comparar com o último filme do Homem-Aranha que a gente tem informação, que é o No Way Home. O orçamento do No Way Home foi 200 milhões de dólares, ou seja, 50 milhões a menos que o de 2014. E o que assusta de verdade é que o No Way Home teve 2.500 cenas de efeitos especiais. São 1.500 cenas a mais, gente. Uma das empresas contratadas para fazer os efeitos especiais foi a Domain Entertainment. E eu não sei se vocês lembram, mas na época que saiu No Way Home, o estúdio ainda estava entregando versões aprimoradas da cena. O filme sofreu upgrade depois do lançamento. Isso porque tinha 2.500 shots de efeitos especiais. Você tem quase o triplo de efeitos especiais para fazer, com um orçamento menor, e você tem muito mais estúdios de efeitos especiais trabalhando num único filme. E nem sempre esses estúdios vão conversar entre si, porque os caras estão se matando para conseguir entregar no prazo. E para piorar, tem um fator que lá atrás não acontecia tanto, que é refazer a cena. Hoje é muito comum ter uma pós-produção muito forte para alterar o filme. E no final acaba sendo necessário você alterar diversas vezes uma única cena. Você tem um retrabalho muito maior, porque o estúdio está indeciso, ele não sabe exatamente como que o filme tem que terminar, o que tem que exatamente acontecer nessa cena, porque entendeu que essa cena podia ser um pouquinho melhor se tirar o personagem aqui, fazer isso acolá. Eu não sei se vocês lembram, mas no Sem Volta para Casa, lá na batalha final,
O Peter Parker Tom Holland, ele usa um uniforme diferente que ele ganha por causa do Dr. Octopus. Mas o uniforme que eles gravaram é o uniforme do Longe de Casa. Aquilo dali talvez tenha sido uma mudança que eles fizeram depois das gravações ou durante as gravações. E olha como essa pequena mudança afeta tudo, porque agora você tem que trocar o uniforme desse Homem-Aranha em toda a cena. Sem falar dos detalhes absurdos que a gente escuta de alguns caras que trabalharam em efeitos especiais. Teve um cara de efeito especial que uma vez contou que ele ficou meses trabalhando em cenas para diminuir a protuberância, né, do Tom Holland. Tinha que ser diminuída porque estava muito grande. Ficou ali um profissional 6 meses só fazendo isso. E é aqui que a gente começa a entender que o problema dos filmes estarem desse jeito não tem nada a ver com quem está fazendo, e sim nas condições que essas pessoas estão trabalhando. A pressão de entregar 100, 200, 300 mil cenas em pouco tempo, a necessidade de retrabalho, o orçamento menor, o fato que agora você terceiriza para 3, 4, 5 ou 6 ou 10 estúdios de efeitos especiais. Porque quando você trabalha com um único estúdio, tipo Avatar, você vai ter uma unidade, tá todo mundo pensando do mesmo jeito, tem uma orientação maior acontecendo. Você consegue supervisionar essa galera para fazer do mesmo jeito. É só que para fazer tudo no mesmo estúdio é muito mais caro. E não é todo filme que vai conseguir contar com isso. E essa é a situação de um único filme. Existem o quê? Mais 20, 30 filmes de Hollywood que estão sendo feitos nesse momento e que precisam tanto efeito especial quanto um Homem-Aranha. Ok, talvez nem tanto quanto o Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha realmente precisa mais, mas todos esses filmes estão dentro do mesmo contexto de Hollywood. Tem tanta demanda que os estúdios não conseguem acompanhar. Os orçamentos estão menores. Para fazer efeito especial ficou mais caro, esses profissionais se valorizaram, mas o orçamento dos filmes não acompanhou. O filme grande de Hollywood ainda custa 200 milhões de dólares. Pô, gente, tem inflação nesse meio tempo. O orçamento deveria ter acompanhado a inflação, mas não acompanhou. E além de não acompanhar, os caras aumentaram a quantidade de cenas de efeitos especiais que você tem que fazer. Então, sim, quando você vai olhar uma cena como essa do Um Novo Dia, e você percebe que tem algo inferior, é porque realmente tem. É porque a galera que está trabalhando no filme talvez não tenha tempo suficiente ou condições necessárias para fazer o melhor possível. Enquanto que no espetacular Homem-Aranha 2, eles tinham as melhores condições. E olha que nesse caso do Homem-Aranha, eu até acho que o efeito especial tá um degrau acima comparado aos demais, de filme de super-herói. Ah, Gabriel, mas então como é que o Project Hail Mary e o Duna conseguem fazer? Esse fator de quem tá fazendo, qual é o estúdio, é determinante em alguns momentos. Porque tem alguns estúdios de efeitos especiais grandes, que são muito competentes, que não estão aceitando mais trabalhar para Marvel, por exemplo. Justamente por esse negócio que eu falei antes, da Marvel ficar pedindo retrabalho. Tem que fazer a cena 2, 3, 4 vezes até ficar bom pro Kevin Feige. E isso causa um atrito muito grande para esses estúdios, para a equipe desses estúdios. Pô, os caras passam pelo inferno astral só pra poder dizer que trabalharam num filme da Marvel. Os caras trabalham até uma vez, mas depois, será que eles vão querer repetir? Será que vale a pena o estresse? Aí depende, tem alguns estúdios que não vão. Tem outros estúdios, claro, que vão se submeter a isso de novo. Porque precisa de dinheiro, porque a engrenagem precisa girar, faz parte, não quero criticar nenhum estúdio em específico, mas com certeza em Hollywood tem alguns estúdios de cinema que têm uma fama melhor do que outros. No caso do Dune em específico, entra a questão que provavelmente é a mesma equipe que trabalhou com Villeneuve em outros filmes. É uma equipe que ele confia, que ele sabe como é que eles trabalham, o ritmo que eles trabalham, sabe que os caras são bons. Essa equipe já tem toda uma expertise de fazer filmes de Duna e de ficção científica com Villeneuve. E no caso do Project Hail Mary, tem muito a ver com a equipe do filme que se preparou para isso. Esse é um filme que eles realmente construíram a nave. Pô, só isso já facilita um monte a equipe dos efeitos especiais. Toda a nave realmente existia no set ali. Houve um esforço gigantesco para essa nave ser feita. E além disso, tem a questão da direção e da visão que eles querem dar. Boa parte dos efeitos de Project Hail Mary tem muito a ver com iluminação e CGI no background, que é um efeito especial um pouco mais fácil de fazer do que quando você coloca um cara vestido de Homem-Aranha no meio de uma cidade. Porque no filme do Homem-Aranha, a luz tem que se comportar de um jeito super realista, porque tá no ambiente de uma cidade.
É mais difícil você fazer isso convincente. Mas quando você faz um efeito aberto no espaço, com a iluminação esverdeada, amarelada ou vermelha, é mais fácil de você criar uma cena convincente, porque é uma coisa um pouco mais fantasiosa. Realmente, é ficção científica ali. As regras de um mundo real não se aplicam como no filme do Homem-Aranha. Mas quando você coloca um personagem fictício no mundo real, é mais difícil. Especialmente dependendo do tipo de cena que você quer fazer. No caso do filme do Homem-Aranha, que teve também planejamento, pô, a gente lembra que eles gravaram algumas cenas práticas no meio da rua. Mas dependendo do que eles querem fazer, pode ser mais complicado. É que eu quero que a galera entenda, especialmente quando compara, né, com cenas antigas de 2014, 2012, Sam Raimi, é como que Hollywood mudou desde então. E o problema não é especificamente do Superman, do Homem-Aranha, do Quarteto Fantástico. É como Hollywood se adaptou diante dos problemas que se apresentaram a ela. Especialmente ali na pandemia, que agravou tudo. Não quer dizer que você não possa criticar os efeitos especiais do Homem-Aranha. Se você entende que não tá bom, você tem que criticar. Mas a gente também precisa entender que não é só culpa da equipe que tá trabalhando. É o sistema todo. Quando eu disse na reação do trailer do Homem-Aranha que a régua dos filmes de super-herói tá mais baixa, é justamente isso. É porque eles estão mergulhados nesse contexto que dificulta muito fazer um filme como era feito lá atrás. E isso que tem outras coisas envolvidas que a gente nem falou aqui, que é a escolha de câmera, a escolha de lente, o tipo de filme que eles gravam, que agora é muito mais digital, as consequências de um mundo pós-Netflix que tem, que lá atrás não tinha. Tem uma série de fatores, é muito complexo esse problema. A gente querer um visual exatamente como lá atrás, infelizmente, é praticamente impossível. E claro, tem exceções, tem o The Batman do Matt Reeves. Mas, pô, pra você pegar o exemplo do The Batman, você tem que citar uns outros 20 que não são tão bons assim. E pra melhorar, não tem outro jeito, é a própria Hollywood que tem que melhorar. O que, infelizmente, não há nenhum sinal de que isso vai acontecer no médio ou longo prazo. Porque a gente vê que os filmes, eles estão com dificuldade pra arrecadar na bilheteria. Pega o filme da Supergirl agora, eles diminuíram o orçamento pra ver se consegue com um pouco mais de facilidade conseguir 400 milhões de dólares e o filme se pagar. É nesse cenário que os filmes estão lutando. A realidade é que o orçamento tinha que subir por conta da inflação e de tudo, mas o orçamento tá caindo, porque o público que vai no cinema não subiu, na verdade caiu, especialmente depois da pandemia. E tudo isso causa muita insegurança nos estúdios que controlam essas franquias. Claro que todo mundo quer um filme da Supergirl custando 250 milhões de dólares, 300 milhões de dólares, mas infelizmente essa não é a realidade. Porque o público não vai comparecer e fazer 600, 700 milhões pro filme da Supergirl. A gente sabe que isso não vai acontecer. O estúdio também sabe que isso não vai acontecer. Ah, Gabriel, mas Homem-Aranha vai fazer $1 bilhão, deveria ter mais orçamento. Talvez o Homem-Aranha seja um daqueles únicos casos que o estúdio, no caso a Sony, poderia aumentar um pouco o orçamento. Mas, né, eu também quero lembrar que a bilheteria do filme do Homem-Aranha não vai inteira pra Sony. Ela divide isso com a Marvel. Talvez até isso deixe ela um pouco com o pé atrás. E é isso, o que vocês acham sobre todo esse cenário? Será que algum dia a gente pode retomar os efeitos especiais lá de 2008, 2010, 2012, 2014? Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, gente, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês são ligados. Até a próxima. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo conversando sobre a polêmica envolvendo o CGI do filme do Homem-Aranha. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.